Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Adolescência. Eu sou David Paulino, psicólogo, especializando em terapia cognitivo-comportamental. E o tema de hoje é transtornos de conduta. O transtorno de conduta, ele vai ser um padrão de comportamento repetitivo de violação de direito dos outros. Além de comportamentos aí de rebeldia muito intensos, né? Comportamentos socialmente não aceitáveis. E aí talvez um dos primeiros pontos que sejam importantes de trazer aqui sobre esse transtorno é que dificilmente o transtorno de conduta ele vai vir isolado. Então a gente vai ter geralmente aí um adolescente que tem um TDAH e um transtorno de conduta, que tem um transtorno depressivo, né, uma ansiedade e o transtorno de conduta. Então geralmente ele vai vir com alguma comorbidade, com algum outro transtorno ali junto com ele. Quanto mais cedo o adolescente ou uma criança começa a ter esses comportamentos antissociais, né, comportamentos aí de rebeldia extremos, mais difícil vai ser uma remoção completa desse transtorno. A gente tem muitos casos de adultos que tinham aí o transtorno de conduta na infância e adolescência e que durante a fase adulta continuam, né, e aí eles são diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial. A gente não diz que existe um transtorno de personalidade antes dos 18 anos, a gente pode ver algumas pistas, alguns sinais, mas como o cérebro jovem, né, o próprio adolescente por si só, está em desenvolvimento ainda, a gente vai chamar de um transtorno de conduta, quando a gente percebe que existe aí, né, um comportamento de violação de direitos, de violação de regras de uma forma constante. O tratamento é extremamente desafiador, porque dificilmente o adolescente ele vai aceitar, ele vai reconhecer que ele tem um problema. Ainda mais por essa postura desafiadora, por essa postura de quebrar as regras, ele vai tender a achar que o problema é sempre com os outros e nunca com ele. É um transtorno que tende a ser desafiador também porque o adolescente, né, ele passa por alguns comportamentos, né, por algumas fases que parecem ser transtorno, parece ser ali uma coisa mais problemática, mas faz parte ali da natureza do que é ser adolescente. Então, é muito comum que a gente veja um comportamento de rebeldia, um comportamento que vai contra as normas, sem necessariamente ser aí um transtorno de conduta. Segundo o DSM-5, quais são aí algumas características do transtorno de conduta? Vai ser um adolescente egoísta, um adolescente que não se relaciona bem com os outros, com muita dificuldade de relacionamento, que não consegue reconhecer que erra, que errou, né? Ou seja, que tem uma dificuldade de se responsabilizar pelas suas ações, uma insensibilidade com relação ao sentimento dos outros, né? Uma falta de empatia mesmo, uma tendência a interpretar de forma distorcida e errada o comportamento das outras pessoas, né? Ou seja, para um jovem que tem transtorno de conduta, geralmente o que o outro fala, o que o outro faz é sempre contra ele, é sempre uma ameaça com ele, então ele acaba respondendo de forma agressiva até mesmo quando não há motivo aparente ali, né? Às vezes a pessoa fala num tom normal, mas ele entende que, sei lá, olhou pro lado, é porque tá me esnobando, tá, né, querendo me afrontar aqui, ou tô na escola aqui, e aí uma pessoa passou, deu uma esbarrada sem querer, mas pra ele, não, esbarrou porque quis, tá querendo briga e tal. Então ele tende a interpretar as situações sempre como ameaças a ele, como as pessoas querendo fazer um mal com ele. É muito comum que seja um jovem que faça bullying com os outros, que esteja sempre ali com comportamentos violentos, comportamentos agressivos. Alguns podem ter, inclusive, um comportamento de crueldade, né? No sentido de maltratar animais, um comportamento de danificar propriedade, então quebrar janela, chutar, né, quebrar as coisas de outras pessoas, colocar bomba em caixas de correios, enfim. O transtorno de conduta ele vai afetar meninas e meninos de forma diferente. As meninas tendem a não entrar tanto numa agressividade física, mas muitas vezes tem um comportamento de querer fugir de casa, ou de fugir mesmo de casa, de mentiras, de manipulação. E os meninos já tendem aí sim ter um comportamento mais fisicamente agressivo, de querer bater, ou um comportamento de vandalismo aí muito presente. São jovens muito mais vulneráveis ao uso de drogas, então eles podem se envolver mais facilmente aí com, né, o uso de substâncias, com o vício aí de drogas, inclusive indo para o tráfico. E como que é feito um diagnóstico de um transtorno de conduta? Geralmente o médico ou o terapeuta ele vai analisar o comportamento, né? Ele vai fazer um questionário ali com os pais e com o próprio jovem para identificar quais comportamentos ele tem tido. E não basta só
ter alguns comportamentos ali de violação de regras, né? Como a gente fala, isso é comum nessa fase. Então, o que o médico, né, o que a pessoa que está fazendo o diagnóstico vai avaliar é o quanto esses comportamentos estão afetando, atrapalhando a vida escolar, os relacionamentos, né, ou trazendo um sofrimento aí emocional para esse jovem. O ambiente social também é considerado, tá, quando se faz esse diagnóstico, para entender se esse comportamento de uma conduta inadequada não é uma tentativa de se adaptar a um ambiente totalmente ameaçador, um ambiente estressante ali para o jovem. Vamos pensar, por exemplo, numa área, numa comunidade, uma favela que vive sob, né, uma intensa violência, guerra constante, ou jovens que vivem em países de guerra. Muitas vezes esse comportamento agressivo vai ser muito mais ligado a uma tentativa de sobrevivência a esses ambientes nocivos do que a um transtorno por si só. O tratamento ele vai envolver principalmente a psicoterapia, né, para ajudar esse jovem a entender quais são as crenças que ele tem, para entender de onde que vem essas interpretações distorcidas que ele tem, como mudar essas interpretações, né? Como que eu posso regular melhor as minhas emoções, a minha raiva, o meu estresse. Existe também no tratamento, muitas vezes, uma necessidade de retirar esse jovem do ambiente violento que ele vive. Então, se é uma família violenta, se é um país de guerra, né, ou uma comunidade, muitas vezes é orientado que ele vá para um outro lugar, para um ambiente mais seguro. E como que a gente pode ajudar, ser um parceiro do psicólogo, do médico, no tratamento de uma adolescente com transtorno de conduta? O primeiro passo é a gente ter regras e limites claros e firmes, seja na sala de aula, seja em casa, onde esse jovem estiver. Ele precisa saber quais são as regras, o que é esperado dele, e é fundamental que essas expectativas sejam realistas. Né? Ainda mais pensando em um jovem que tem ali um transtorno, é importante que a gente entenda se as regras que a gente coloca, se, né, os combinados que a gente traz são possíveis dele realizar. Né? Não adianta a gente colocar também uma regra surreal que vai trazer mais desmotivação ainda. Um outro ponto, assim, fundamental. Jamais, nunca leve os comportamentos que ele tem pro lado pessoal, né? Aquela ideia de, é contra mim, ele me odeia mesmo, eu sou um pior professor, eu sou um péssimo pai. Não, né? Acho que é importante a gente sempre ter claro que o que ele fala, o que ele faz quando ele está dentro de um transtorno de conduta é por causa do transtorno, por causa de uma dificuldade de regular o que ele está pensando ou, né, as emoções que ele está sentindo. Não necessariamente porque ele tem, de fato, ali um problema pessoal, né, com a gente. É importante também entender que os comportamentos que ele tem quando existe um transtorno diagnosticado, não são fáceis, né, de serem interrompidos, assim. Não basta o adolescente só querer, tô a fim de mudar, vou melhorar. Não é tão fácil assim, né? Porque às vezes a gente fica nessa expectativa de, poxa, mas você pode mudar, você tem capacidade e tal. E assim, ele vai precisar de muito apoio médico, psicológico, muitas vezes de uma medicação, quando existe aí uma comorbidade de um TDAH, por exemplo, de uma ansiedade. Então existe todo um trabalho que é feito para que esse adolescente consiga mudar os seus comportamentos. Não só o pensamento de, vou mudar e vai dar tudo certo. Então, cuidado com as expectativas que você coloca sobre ele. Uma outra coisa que geralmente está no nosso controle é a gente conseguir ter um ambiente, seja na escola, em casa, ou enfim, onde esse jovem esteja, que seja seguro, que seja o mínimo estressante possível. Né? Já que é um jovem que se estressa muito facilmente, que vive num contexto de muito estresse, se a gente conseguir diminuir as brigas do casal, ou pelo menos brigar longe desse jovem, ou ser um professor mais compreensível, mais flexível, são comportamentos que tendem a ajudar no tratamento desse jovem. Em casos mais graves, quando você perceber que esse adolescente é um risco para ele mesmo, ou um risco, uma ameaça para outras pessoas, a gente não pode ficar na espera. Né? Muitas vezes vai ser necessário uma internação, seja uma internação durante o dia, em que ele volta para casa de noite, né, uma internação ambulatorial, ou uma internação, né, num hospital psiquiátrico de forma mais frequente, 24 horas. Eu sei que muitas vezes nós pais, nós profissionais que trabalhamos com jovens, a gente tende a não gostar muito dessa ideia, né? A gente tem que trabalhar com ele fora desse contexto de internação, mas no caso do transtorno de conduta, muitas vezes é necessário. Então esteja preparado para caso haja aí uma situação mais grave, para o fato de que muitas vezes você vai ter que procurar uma internação para esse jovem. Para mais informações, causas, sintomas e tratamento, veja os links na descrição.